Lucas, capítulo 5, verso 33 até o verso 39. Diz assim: E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias em que o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Verso 37. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velho. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve se pôr em vasilhas de couro novas, ou, em outras versões, em odres novos. Verso 39. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o velho é melhor. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estar diante da sua palavra. Obrigado pela graça qual foi concedida, de termos o nosso coração e mente aberto, de podermos ter a oportunidade de congregar, de cultuar ao Senhor. Nessa noite, o Espírito Santo transforme cada coração que aqui está, que possa dar a nós essa mudança de mente, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Muda, Senhor, o que precisa ser mudado. Dá-nos o entendimento correto da sua palavra, por meio do teu Espírito, Senhor. Quebra dentro do nosso ser toda a religiosidade, tudo aquilo que nos impossibilita de viver algo novo, que nessa noite seja quebrado, destruído. Senhor, nós não queremos fazer remendos em nossa vida, nós queremos algo novo. Nós queremos viver algo novo, aquilo ao qual o Senhor deseja que experimentamos e desfrutamos. Que seja essa noite, para a glória do Filho, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, o texto aqui é muito claro, referente ao assunto que eu quero tratar com a igreja. O texto que nós acabamos de ler, ele vai nos contar ali o diálogo que Jesus teve com uma liderança religiosa. Alguns líderes religiosos estavam ali questionando Jesus, chegaram para ele mais uma vez e questionaram ele. E o questionamento era acerca de qual assunto? Jejum. Esses líderes religiosos chegam para Jesus e dizem: olha, nós conhecemos os discípulos de João Batista e nós percebemos que o João Batista, os discípulos deles, têm uma frequência em oração, em jejum. A gente tem alguns discípulos, nós conhecemos alguns líderes fariseus que têm muitos discípulos, que eles também têm uma frequência de jejum. Só que, ao olhar aos seus discípulos, nós percebemos uma coisa: eles não jejuam, eles não praticam o jejum, não há uma vida de jejum, de constância de jejum. Então eles questionam Jesus com a intenção de quê? De ofender Jesus. Aqui não é uma pergunta, sabe? Aqui não é tentar tirar uma dúvida da pessoa de Jesus referente a como está sendo o comportamento dos discípulos. Não, pelo contrário. É de ofender Jesus. Porque se os discípulos não fazem o que deveria ser feito, que é a prática de Jesus, do jejum, que é uma prática que já vem de muito tempo, no Velho Testamento, a gente vê essa prática já sendo praticada pelo povo de Deus, uma ordenança de Deus muitas vezes, algo que Deus estabelece, pede para que o seu povo se volte para Ele em jejum. Então era algo que já era praticado pelo povo judeu. Na festa da expiação, chamada muito por hoje, conhecido por nós, que era uma festa que era feita uma vez por ano, era o dia ao qual todo o povo de Deus jejuava, se consagrava.
Então a prática do jejum no meio judaico era algo normal, era algo rotineiro. Essa prática era algo que era feito regularmente. Então eles vendo os discípulos de Jesus tentam ofender Jesus, por que eles não praticavam tal ato? Se os discípulos de João praticavam, se os discípulos dos fariseus praticavam. Então Jesus, irmão, sabendo da intenção deles, responde eles. E a resposta que Jesus dá para aqueles líderes religiosos é: olha, não há necessidade deles jejuarem. Por quê? Porque aquele que é o motivo do nosso jejum está com ele. Vou repetir. Jesus diz para eles: não há motivo para eles jejuarem. Por quê? Porque o motivo ao qual eles deveriam jejuar está entre eles, a pessoa de Jesus. Ou seja, Jesus está falando de quem? Dele mesmo. Aí o texto, nós vamos decorrer ali no texto, nós vamos ver que os líderes, eles tentam de qualquer forma ofender Jesus. E por que eu falei para vocês que o motivo é Jesus? Porque Jesus estava com eles, Jesus é quem guiava os discípulos, ele ensinava os discípulos, ele mostrava aos seus discípulos as revelações do reino de Deus, ele é quem mostrava a vontade de Deus aos seus discípulos, é ele quem guardava os seus discípulos do maligno. Então você vê que a presença de Jesus dava total clareza e entendimento das coisas de Deus aos seus discípulos. Eles estavam aprendendo diretamente com o próprio Deus, a fazer a vontade de Deus, a cumprir a vontade de Deus. E por esse motivo, irmãos, não haveria necessidade deles jejuarem. Quantos estão entendendo? Porque Jesus estava com ele. Jesus explicava, revelava, dava o entendimento das coisas do reino de Deus. Mas ele deixa claro, ele vai dizer para os líderes religiosos que questionaram, que chegará um dia que o noivo seria o quê? Tirado deles. E quando esse noivo fosse tirado deles, e quem é o noivo aqui, igreja? Jesus. Quando o noivo fosse tirado do meio deles, então eles jejuarão. Então Jesus estava falando dele mesmo. Jesus estava falando assim: olha, quando o noivo for tirado do meio deles, aí sim eles jejuarão. Aí sim eles deverão jejuar, viver a prática do jejum. E o que Jesus estava falando aqui sobre a questão de tirar do meio dele? Jesus está falando sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, e depois da sua ressurreição ele voltaria para o Pai. Então Jesus está falando da sua vida, depois de completar o seu propósito na terra. E depois que acontecessem essas coisas, aí então os discípulos jejuariam. Por quê? Porque a nova estrutura que eles deveriam ter exigiriam deles a mortificação da carne. Eu vou explicar isso ao decorrer da palavra. Pensa aqui comigo, irmãos. Jesus estava com seus discípulos fisicamente, andava com seus discípulos, ensinava os seus discípulos, instruía os seus discípulos, dava a revelação do reino de Deus, entregava coisas que não entregava a multidão, dava clareza sobre as escrituras, falava das promessas que haveriam de vir. Então eles tinham diretamente com a pessoa de Jesus a total revelação sobre o reino de Deus, como eles deveriam viver, como eles deveriam andar, a forma que eles deveriam servir o reino de Deus. Mas depois que o noivo, Jesus, fosse tirado do meio deles, para que eles pudessem andar em tudo aquilo que ele ensinou, para que eles pudessem obedecer tudo aquilo que eles aprenderam, teria que haver uma nova estrutura. Porque essa nova estrutura, irmão, ela só é dada por meio da ação do Espírito Santo. Ou seja, a única forma de permitir essa nova vida do Espírito e a sua atuação em nós é mortificando a carne. Amém, irmão? O Espírito de Deus atua onde a carne é mortificada. O Espírito de Deus habita onde a carne é sufocada.
sufocada, aonde não há lugar para carnalidade, é onde o Espírito de Deus está atuando e agindo e operando, amém, igreja? Então é isso que Jesus fala com aquela liderança religiosa. Por isso ele diz àqueles líderes religiosos que não tem como receber vinho novo, e vinho novo fala do quê? Do Espírito de Deus. Não somente de alegria, mas da pessoa do Espírito Santo. Aqueles líderes religiosos não estavam preparados para receber a pessoa do Espírito, porque a estrutura que eles tinham eram velhas. A estrutura a qual eles criam e acreditavam e defendiam com unhas e dentes era uma estrutura velha. Por isso Jesus conta a parábola, dizendo: olha, enquanto vocês estiverem com essa estrutura, enquanto vocês estiverem baseados na vida de vocês na lei, vocês acham que a lei pode salvar vocês, vocês acham que a lei pode libertar vocês do poder do pecado, e não pode. O único que pode libertar vocês é a pessoa do Espírito Santo. A lei não pode salvar vocês, a lei não pode libertar vocês do poder do pecado, mas o Espírito, que é a nova estrutura, pode. Você está entendendo? Mas isso só é possível por meio de uma nova estrutura. Uma estrutura velha é impossível. Por isso, repito, ele conta a parábola do remédio novo em roupas velhas e do vinho novo em odres velhos, dando a entender a eles, dizendo: olha, o que eles vão desfrutar quando eles experimentarem a prática do jejum, que eles vão receber, vocês não podem receber por causa da estrutura de vocês, porque vocês são homens baseados na lei, na carnalidade. Vocês são baseados no entendimento humano, não. É uma nova estrutura de Deus. E essa estrutura é a vida do Espírito Santo. E eu quero aqui deixar claro à igreja que Jesus, irmãos, não está criticando o questionamento deles. Jesus não está dizendo que a prática do jejum é errada. Jesus não está aqui, irmão, criticando a pergunta deles, pelo contrário. Por mais que o questionamento deles era um questionamento crítico, irmãos, e religioso, Jesus mostra a eles que se eles não mudassem essa estrutura velha deles, eles nunca experimentariam o novo de Deus. O que é novo de Deus? Todo mundo quer novo de Deus. Só que enquanto nós não mudarmos a nossa estrutura carnal, adâmica, uma estrutura humana, não haverá novo de Deus, não haverá algo novo que vem do céu, que é a pessoa do Espírito. Então esse algo novo, irmãos, é a ação do Espírito Santo em nós, e eles não poderiam receber, por causa das suas mentes religiosas, enraizadas pela lei, cegos pela lei, cegos pela religiosidade. Então, irmãos, para que vocês possam entender de uma forma simples o propósito do jejum, é que o jejum ele deve ser uma disciplina espiritual. Por quê? Porque é ele quem nos conduz à mortificação da carne, para que a vida do Espírito Santo opere em nós. Repito, de uma forma simples, para que nós possamos entender a importância do jejum, de uma das disciplinas que precisa ser uma prática em nossa vida, é que a disciplina do jejum, ela mortifica a nossa carne, e uma vez a carne sendo mortificada, sufocada, o Espírito dá vida a nós, o Espírito age na nossa vida, ele opera em nós, ele vai trabalhando no nosso interior, na nossa mente, ele vai trazendo a cultura do reino de Deus, ele vai mudando as nossas intenções, ele vai mudando a forma de pensar. Quando Paulo diz que só podemos experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus através de uma mudança de mente, não é apenas sair de uma religião e ir para outra, é permitir que o Espírito de Deus faça essa mudança em nós, é permitir que de fato a nossa mente não mude do catolicismo para
Maria ou do budismo para o Evangelho. Não, é de fato uma mudança de mente que é causada não pela religião, mas pela pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Amém, igreja? É Ele operando em nós. Mas isso só é possível por meio do jejum, é um dos meios. O jejum é uma das disciplinas, nós estamos falando de disciplina aqui. Nós falamos sobre palavra, nós falamos sobre meditação, nós falamos aqui mais sobre adoração, falamos sobre oração. E o jejum não dá para ficar de fora, porque o jejum é uma das disciplinas importantes da nossa vida, da vida da igreja. E nós sabemos, irmão, que o alimento é uma das coisas mais difíceis de tirar do nosso dia a dia, né, não é? Quem aqui tem dificuldade de, às vezes, sabe, tem que se alimentar regularmente, tem que se alimentar certinho, é o café, é o almoço, é o café da tarde, e se ficar sem um alimento, o dia já não é o mesmo, a vida já não é a mesma. Alguém é assim aqui? O alimento é uma das piores coisas da gente tirar da nossa vida. E quando nós falamos de jejum, não é jejum de Coca-Cola, não é jejum de televisão, vou fazer um jejum de televisão, ficar uma semana sem televisão. Não, isso não é jejum. Jejum é se abster do alimento. É tirar do seu dia a dia o alimento que te mantém firme, que te mantém alerta, que te dá às vezes aquela alegria, né? Mas tem irmão que fala assim: não, pastor, eu consigo ficar o dia inteiro sem comer, mas não consigo ficar sem tomar café. Tira o café então. Quem aqui consegue ficar sem comer e não consegue ficar sem café? Então nós precisamos, irmão, trazer para a nossa vida uma disciplina de jejum para mortificar a nossa carne. Porque uma vez a carne mortificada, o Espírito de Deus tem ação nela, amém, irmão? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir. Alguém já assistiu aqui Quilos Mortais? Canal fechado. E eu gosto de assistir porque eu vejo a mudança às vezes na vida de muitas pessoas. Na verdade, a minoria. Muitos nem conseguem terminar o processo, o tratamento, desistem. E o que eu percebo nesse processo, né, de perda de peso? O problema é que muitas pessoas que têm esse sobrepeso, se você tiver a oportunidade de assistir, assista, está relacionado ao excesso da comida por causa de um problema emocional, por causa de um trauma, por causa de um abuso, por causa da infância, uma infância traumática. O pai, a mãe foi abusado, foi de uma certa forma afetado psicologicamente. E o que essa pessoa fez? Ela se entregou à comida, ela entregou a sua vida ao alimento. O Deus dela se tornou o alimento, o refúgio daquela pessoa se tornou a comida. Ela é desesperada pelo alimento, e se não comer, irmão, fica mal-humorado, fica bravo. Se você puder ver essa série, assista. Mas a maioria desses problemas de sobrepeso é causado por os traumas emocionais. E eles descontavam na comida. Ficavam chateados com o marido ali no tratamento, brigavam com o marido, com a esposa, com os filhos, e iam para a comida, porque a comida era o único refúgio de alegria daquela pessoa. Ou seja, glutonaria. E glutonaria é pecado. Gálatas 5:21 vai falar que a glutonaria, ela faz parte das obras da carne. E com essa cultura, igreja, que a gente vive hoje, que fala que a necessidade de se alimentar em 3 em 3 horas tem acabado dando desculpa a muitos cristãos a não praticarem o jejum. Eu não sei você, irmãos, mas hoje muitos cristãos não jejuam mais. E se jejuam com a intenção errada. Hoje, com essa geração fitness, né? Hoje, geração vegana, ok, você quer seguir uma linha de comida, de alimentação, se for fazer bem a sua saúde, faça. Mas nós cristãos, irmãos, temos que entender a importância do jejum na nossa vida. Com o avanço da ciência, a gente tem descoberto os benefícios, né, da prática do jejum. Hoje a gente entende que,
Quando a gente pratica jejum, o nosso sangue circula melhor. Quando a gente pratica jejum, controla o açúcar no sangue, combate a inflamação do corpo, melhora a saúde do coração, a função cerebral é melhor, a perca de peso. Tem muito crente que diz: eu vou fazer jejum, eu vou aproveitar e perder peso. Está errado, mas tudo bem, vamos entender mais para frente. A prática do jejum previne o câncer. A prática do jejum produz hormônio. Às vezes, mulher, homem, falta de um ou outro hormônio. Jejue. Isso é comprovado cientificamente, irmão. Eu poderia falar uma lista aqui para vocês do benefício do jejum fisicamente ou fisiologicamente falando. O outro erro que a gente vê no meio cristão, que os cristãos acabam cometendo, é praticar o jejum através de barganha. Então a pessoa, ela quer barganhar com Deus. Ela pratica o jejum em prol de bênçãos materiais. Então ela chega para Deus e fala assim: Deus, essa semana eu tenho algo que vai acontecer na minha vida aí, e essa semana eu me comprometo com o Senhor de fazer um jejum, de subir um monte, né? Aí começa aquele monte de promessa. Pega o microfone. Começa um monte de promessa. Aí ele coloca no meio de tudo isso: não, Senhor, eu vou fazer uma semana de jejum. E aí qual que é a intenção? A intenção é barganha. Porque o propósito dele, o propósito do jejum é jejuar em prol de alguma coisa. É o que Deus pode dar. É de buscas pessoais. E na maioria das buscas são egoístas. Quem está entendendo? Quem já fez jejum assim? Não levanta a mão. Então, irmãos, o jejum não tem a intenção de mudar Deus. Porque muitas pessoas acham que, se eu jejuar, Deus vai mudar. Não, Deus não muda. O jejum não tem a intenção de mudar Deus. O jejum tem o propósito de mudar eu e mudar você. Amém, irmãos? Amém. Jejuamos não para que Deus mude, para que nós possamos viver essa mudança, essa experiência. Então, irmãos, nessa noite eu quero aqui, através dessa mensagem simples, construir uma mente em vocês, e claro em mim também, sobre a importância do jejum. E, queridos, eu não estou dizendo que é errado jejuar por certas situações ou por certas causas. Não é isso que eu estou dizendo, a gente vai ver aqui. Nós vamos ver várias situações que o jejum foi praticado dentro do contexto bíblico. Por exemplo, lá em 1 Samuel capítulo 7, verso 6, se você estiver anotando, Neemias 9 e 11, nós vamos ver Samuel chamando o povo para jejuar lá em Mispa, reunindo o povo para jejuar e se apresentar a Deus em arrependimento por causa dos pecados. Olha aí. Então ele convoca o povo para fazer o jejum e se apresentar diante de Deus em arrependimento em prol do pecado deles. Nós vamos ver também Davi jejuando quando Jonatas e o próprio Saul eles morrem. Então Davi jejua expressando a sua dor pela perca de Saul e Jonatas. Nós vamos ver também o próprio Davi jejuando em favor daquela criança, lembra? Quando ele teve a relação com Batseba, aquela criança foi gerada e Deus falou que aquela criança não sobreviveria. E o que ele fez? Ele se trancou no lugar, ele orou, ele buscou a face de Deus, ele jejuou até que a sentença fosse cumprida. Então, enquanto aquela criança estava viva, Davi estava orando, estava jejuando, no meio das aflições. Quando Davi estava aflito, o que ele fazia? Ele jejuava. Nós vamos ver aqui Esdras proclamou um jejum pedindo a proteção e a bênção de Deus. Está lá em Esdras capítulo 8, versos 21 e 23. Nós vamos ver Esther pedindo que o seu povo judeu jejue por ela, porque ela iria pedir proteção para o seu povo, ao rei. Então ela convoca o povo e diz: olha, jejue, porque eu vou falar com o rei, para que ele possa decretar uma ordem e proteja o nosso povo. E o povo jejuou, e Deus operou, e Deus agiu. Amém, irmão?
expulsar o demônio daquele menino. E eles chegaram, e Jesus chegou e expulsou, e eles chegaram, por que a gente não conseguiu, né? Expulsar o demônio? O que Jesus diz? Esse demônio só sai com jejum e oração. Então prova que os discípulos eram homens misteriosos, jejuavam de vez em quando e oravam de vez em quando. Então você vê Jesus nos mostrando a preparação de uma batalha espiritual. E tem crente que quer entrar em batalha espiritual, não tem uma vida de jejum, não tem uma vida de oração, e quer entrar nas guerras espirituais, quer fazer parte de... Não, irmãos, precisamos ter uma disciplina de jejum, se nós queremos se tornar de fato pessoas que vai se pôr na brecha. Nós vamos ver também a Ana, lembra da Ana? A Ana ia para o templo, todas as vezes que ela ia para o templo, está lá em Lucas 2,37, todas as vezes que Ana ia para o templo, a Bíblia diz lá em Lucas 2,37 que ela sempre estava em jejum. Quem está em jejum hoje? A pastora fez ontem na ceia, beleza? Frequentemente faça jejum. Nós vamos ver também a prática de jejum, irmão, no começo do ministério, na preparação do ministério. Nós vamos ver Jesus lá no deserto, 40 dias e 40 noites, jejuando e orando, lá no deserto sendo provado. Olha aí, irmãos, jejum constantemente em todas as escrituras. Eu não tenho tempo para falar aqui da igreja primitiva, mas eu queria só dar alguns lances para vocês entenderem a importância do jejum nas escrituras, o quão o assunto é profundo e quando nós devemos dar ênfase a esse assunto e priorizar essa prática de disciplina na nossa vida. E diante de todos esses exemplos, irmãos, o que a gente percebe? A gente percebe que o propósito de jejum é uma disciplina que nos conduz a uma busca pelo Senhor. Você vê aqui, irmãos, que a maioria dos jejuns que foram feitos tem um objetivo, um propósito: é buscar pelo Senhor, é a intervenção de Deus, é a presença de Deus, é a proteção de Deus, é a ação de Deus. Não tem nada a ver com a pessoa, não tem nada a ver com o interesse dela, não tem nada a ver com bênçãos materiais. Se nós vemos em toda a palavra de Deus, o jejum era um ato, era uma prática em prol pela busca do Senhor. Então nós precisamos tirar da nossa cabeça de que o jejum deve ser feito para uma busca egoísta. Não! A intenção é sempre nos humilharmos diante dele, igreja. É buscarmos a sua orientação, é buscarmos a sua vontade. É por isso que nós devemos jejuar. E nós não podemos usar o jejum, irmãos, para tentar manipular Deus, ou tentar tirar benefício próprio dele. Não, não podemos. Lembra quando os líderes religiosos jejuavam? Está em Mateus capítulo 16, verso 16 e 18 ali. Jesus diz: olha, quando vocês jejuarem, falando para os discípulos, não sejam como eles, que vão lá para praças, colocam panos de saco, ficam ali para serem vistos. Ou seja, eles estão jejuando para serem vistos, para serem reconhecidos como homens espirituais, porque praticam o jejum para serem vistos. E Jesus não está dizendo que é errado nós falarmos que estamos jejuando. Irmão, entenda isso, não é errado você dizer para o irmão que você está jejuando. O problema que Jesus está dizendo ali é o alarme que eles faziam. Eles iam para a praça pública, se vestiam de saco, não penteavam o cabelo, não faziam a barba. Para quê? Para serem reconhecidos que eram homens espirituais. Então, irmão, como que o seu irmão vai fazer jejum se você não conta as suas experiências com ele? Se o seu irmão vai fazer jejum, como que ele vai ter essas experiências maravilhosas se você não compartilha com ele? Jesus está dizendo que não devemos nos alarmar, mas podemos sim dizer ao irmão o quão é poderoso o jejum. Amém? O quão é poderoso ter uma vida de jejum. O quão é poderoso ser guiado pelo Espírito de Deus. Amém, igreja? O quão é poderoso ter a presença de Deus atuando em nós. Isso é maravilhoso. Não podemos, irmãos, ser um povo interesseiro e manipulador. E nós temos um exemplo na Bíblia, e eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Isaías, capítulo 5.
E aqui é o caminho para o final. Nós vamos ver um povo que praticava o jejum de uma forma egoísta, de uma forma religiosa. E Deus alerta esse povo a se posicionar de uma maneira diferente acerca do jejum. O título da mensagem, não sei como está na sua Bíblia, mas na minha Bíblia está o verdadeiro jejum. E o verso 1 do capítulo 58 diz assim: grite alto, não se contenha, falando ao profeta, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados. Verso 2: pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer o meu caminho, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Verso 3: porque jejuamos, dizem, e não viste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram seus empregados. Verso 4: seu jejum termina em discussão e rinche, em briga e socos brutais. Misericórdia, irmão. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Olha que coisa séria, irmão. Olha o verso 4 da parte B. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, ou seja, vocês estão jejuando dessa forma, como estão fazendo, e vocês estão esperando que a sua voz seja ouvida do alto. E ele continua, verso 5: será que o jejum que escolhi, que apenas um dia um homem se humilhe e incline a cabeça como junco e se deite sobre um pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável do Senhor? Verso 6: o jejum que desejo não é este. Qual que é? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar os pobres e os desamparados, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz, fazendo essas coisas, a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá sua cura, e sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. O que nós estamos aqui? Estamos diante de um povo que saiu da Babilônia, um povo que está vivendo uma crise pós-Babilônia, uma crise financeira, uma crise religiosa, uma crise política, um povo que precisava se reconstruir, estava em crise, estavam desesperados para se reconstruir, e eles decidiram buscar a Deus, buscar a face de Deus, buscar essa reconstrução de Deus. Então eles decidem jejuar, fazer um jejum, clamar a Deus todos os dias. Diz o texto, no verso 2, né? Verso 2 ele fala que estavam buscando Ele todos os dias. E o que eles clamavam? Pedindo leis justas. Senhor, faz justiça. Senhor, faz essas coisas justas em nosso meio. Só que eles estavam clamando por justiça, mas eles não estavam dispostos a vivê-las e as praticá-las. E Deus chama atenção a eles. Então, quando eles perceberam que Deus não respondia, o que eles começaram a fazer? Como muitas vezes a gente faz: questionar Deus. Foi isso que a Bíblia nos mostrou? Aqui no verso 3, né, eles começaram a questionar: por que jejuamos? Por que estamos jejuando? A gente está jejuando e nada muda. Deus não está notando a gente, Deus não está fazendo nada. A gente está aqui se matando, jejuando, se vestindo de saco, de pano de cinza, e Deus não escuta a gente. Mas a maneira que esse povo fazia os atos religiosos, irmão,
intenção era barganhar com Deus. A intenção dele é pensando em si mesmo, nos seus benefícios. Olha o que Deus responde para eles: eu não quero que vocês estabeleçam jejum e vivem pegando no pé do outro, vivendo em guerra, explorando um ao outro. E o que Deus fala para eles? O jejum que eu quero é que vocês soltem as correntes da injustiça, que tire de cima das pessoas o peso que faz sofrer, que põe em liberdade que estão sendo oprimidos. O jejum que eu quero é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que ajude os pobres, que derrubem os que não têm, que nunca deixe de socorrer os seus parentes. E aí Deus diz: e fazendo isso, a luz da minha salvação brilhará como o sol, e todos vocês ficarão curados. Eu te guiarei, e a minha presença os protegerá de todos os lados. Olha que maravilha, irmão. E aí ele finaliza o texto dizendo: quando vocês gritarem pedindo socorro, eu atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi: eu estou aqui. E aí a pergunta que nós precisamos nos fazer: por que precisamos jejuar, irmãos? Para barganhar com Deus? Não, para mortificar a nossa carne e estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo, e andemos segundo a sua vontade, e praticamos as boas obras, e cumprimos os seus mandamentos. É isso que Deus está falando para eles. Eu não quero que vocês busquem a mim, jejuando e orando, por barganha. Eu não quero que vocês se matem jejuando porque querem coisas materiais, porque querem que eu faça algo em prol de vocês, sem propósito, sem glória para mim. Não, irmão. Tudo que Deus faz na nossa vida tem que voltar em glória para Ele. Você quer ser curado? Então jejue por isso, e Deus virá, e Deus te atenderá, Deus agirá. E se Deus não agir, a glória será dele, porque Ele levantará uma pessoa que testemunhará de que a sua fé, independentemente da cura, sim ou não desanimou, não desistiu de jejuar, não desistiu de orar e de buscar a Ele, continuou firme na sua fé no Senhor. Então a glória será de Deus, curando ou não curando, a glória será de Deus. E é isso que Deus está falando. Vocês têm que parar de jejuar, de me buscar por interesse. Eu quero que vocês façam a minha vontade. E para fazer a vontade de Deus é mortificando a nossa carne. Porque fazer a vontade de Deus na nossa carnalidade nós não vamos fazer. Quem aqui ora quando está vivendo aquela vida, sabe, aquela vida carnal? Não ora. A pessoa que vive uma vida de pecado, ela não tem uma disciplina espiritual, ela não vai jejuar, ela não vai orar, ela não vai ler a Bíblia. Por quê? Porque a carne sobrepõe a vontade do Espírito. Ler a palavra não é algo carnal, é algo espiritual, é algo poderoso. Oração não é algo carnal, não é algo que a gente repete, um Ave Maria, um Pai Nosso, como fazem muitas das vezes as pessoas. Não é algo que eu repito da boca para fora. A oração é falar com Deus, é ter um relacionamento com Deus, e isso é algo espiritual, ao qual a nossa carne odeia. Quem está entendendo? Então, irmãos, o propósito do jejum é nos levar para Deus, é nos conduzir para Ele, é fazer com que a gente entenda a sua vontade e viva a sua vontade, amém? O jejum não tem como objetivo central transformar, irmão, Deus ou mudar Deus, não. O jejum, ele transforma a mim e a você, e vai fazer com que eu e você se torne um agente de transformação de Deus nessa terra. Por quê? Porque quando nós nos rendemos, nos humilhamos a Ele, nos prostramos a Ele, nos colocamos diante dEle em oração, em jejum, nos quebrantamos, nós damos espaço para o Espírito de Deus, Ele vem e age em nós, Ele nos dá vida, Ele nos dá direção, Ele nos dá poder e graça, Ele nos dá autoridade para enfrentar situações adversas contra a nossa vida. O jejum tem o poder de transformar a gente, irmão. E se você entende isso, você vai viver coisas poderosas em Deus. Porque o jejum tem como propósito quebrar toda a nossa estrutura maligna, essa estrutura que nos impede de enxergar o que Deus está enxergando.
e de olhar e falar: Deus está nesse negócio. A gente consegue ter discernimento quando a gente se entrega ao Espírito de Deus, quando a gente mortifica a nossa carne, a gente vence o pecado, a gente vence as tentações, porque a Bíblia diz que não há tentações que nós não podemos suportar. Por quê? Porque é o Espírito de Deus agindo em nós, dando vida a nós, vencendo o pecado. Agora não jejua, não ora, não tem uma vida de disciplina espiritual, não vai vencer. Não vai, irmão. Vai viver dentro de uma igreja, reunido no domingo, não vai ter uma mudança de vida. E Deus está nos dizendo essa noite: jejue. Deus está chamando a igreja para um tempo de jejum, uma prática de jejum, diariamente, semanalmente, mensalmente, que seja, mas jejue. Porque Deus está para fazer algo por meio da sua igreja, e a sua igreja precisa estar preparada para receber algo novo da parte de Deus, algo novo do céu. Amém? Jejue, igreja. Jejue. Deus não quer apenas, irmãos, que a gente vive barganhando com Ele, não. Deus repreendeu esse povo falando assim: olha, para de me buscar pelo interesse, me busque por aquilo que eu sou, o que eu tenho para fazer, o que eu vou fazer, e vou usar você. Me busque porque eu tenho um plano nessa terra, eu vou cumprir, e eu vou usar a igreja, eu vou usar a vida da igreja. A igreja vai avançar, a igreja vai progredir, a igreja vai ser um instrumento de Deus nessa terra. Deus não quer apenas, irmão, que você se abstenha do alimento. O jejum que Deus quer que eu e você faça, ele tem um único propósito: de voltarmos a depender unicamente dEle, de estarmos sensíveis à sua voz, de dizer a Ele que estamos literalmente arrependidos dos nossos pecados morais e religiosos do Senhor. Eu coloco minha cara no pó, eu me ajoelho em jejum e oração, mortifica a minha casa e vem com o teu Espírito sobre a minha vida. Nós vemos a mesma prática no livro de Amós, capítulo 5, versos 21 ao 23. Miqueias 6, 7. Deus reprovando o jejum do povo. Por quê? Porque a intenção deles em jejuar era a autojustificação. Não jejue para auto se justificar. Não faça isso, porque Deus reprova. Nós jejuamos para praticar a justiça de Deus e não para auto se justificar. E se eu e você queremos nos tornar libertadores de Deus nessa terra, como Ele diz: eu chamei vocês para, o que Ele diz no texto, para soltar a corrente da justiça, irmão. É você ser cheio do Espírito de Deus, pela disciplina espiritual. É de você ver alguém sentado ao seu lado e dizer assim: o Espírito de Deus está me mostrando isso, eu vou orar por você agora, e correntes vão ser quebradas, e você vai ser liberto hoje. Você ora e você vai orar, o Espírito de Deus vai quebrar essas correntes que aprisionam essa pessoa, e essa pessoa vai ser liberta. Em nosso meio, pessoas que estão aprisionadas na pornografia, no pecado, no adultério, na imoralidade. Irmão, Deus vai começar a usar a vida da igreja para libertar essas pessoas. E muitas vezes nós não vamos ser aceitos, muitas vezes nós não vamos ser bem recebidos como os profetas, mas nós vamos falar em nome do Senhor. Nós vamos soltar correntes da justiça, nós vamos desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, fazer o que o nosso mestre fez, viver uma vida de libertador. Mas isso só é possível por meio do jejum e da oração, da disciplina espiritual. Não tem como, irmãos, praticar a justiça se não formos governados pela natureza humana. Enquanto Adão estiver governando, eu e você, aquela natureza que só quer o pecado, que só quer a carne, que só quer o comodismo, que não quer se sacrificar, que não quer pagar o preço pelas disciplinas, esse não vai desfrutar do poder do Espírito. Mas se você buscar a Deus de todo o seu coração, se prostrar em jejum, Ele virá.
E o Adão vai cair por terra, o Adão vai ser vencido, o Adão vai ser destruído da tua vida. E o Espírito de Deus habitará em você, dando você poder e graça no nome de Jesus. Faça jejum. É tempo de jejuar, igreja. É tempo de jejuar. Pastor, eu jejuo, fico irritado. Pastor, eu jejuo, fico bravo, eu fico a mulher, É esse Adão que você precisa matar. O problema não é o jejum. O jejum, ele te salva desse Adão aí que te deixa irritado, que te deixa impaciente. Pastor, quando eu jejuo, eu fico tão impaciente. É tempo de matar esse Adão aí que está aí em você. Mata ele como? Jejuando. Pastor, essa semana eu tive uma experiência muito ruim, jejuei, fiquei com dor de cabeça. Seu corpo está desintoxicando, irmão. É normal ter dor de cabeça. É normal ficar, às vezes, passar um pouquinho mal. Estou falando desmaiar. Pode às vezes acontecer? Pode. Fica tranquilo, está tudo certo. Mas fica um pouco dor de cabeça. Pastor, eu vou jejuar, fico com dor de cabeça. Jejua? Não desista. O corpo está desintoxicando, liberando toxina. É normal. Faz parte. Faça um período curto, começa com um período curto, tira uma refeição, tira o café, depois tira o café ao almoço, depois tira o café ao almoço e o café da tarde, depois tira o café ao almoço, café da tarde, jejum, 24 horas você vai jejuar, no outro dia, depois 48, você está jejuando 3 dias, e você está voando no Espírito de Deus, o Espírito de Deus está falando, está usando você, está derramando graça em você, irmão. Uma igreja de jejum é uma igreja poderosa. Por quê? Porque aquele que mortifica a carne é quem dá vida no Espírito. É tempo da igreja se entregar ao Espírito de Deus. A gente tem que parar de viver essa vida religiosa. É tempo, irmão, de ter uma disciplina espiritual. Jejum. Pastor, eu não consigo. Jejum. Jejum, que Deus vai começar a fazer algo grandioso na sua vida, meu irmão. Tem gente que não vence o pecado há anos. Jejum para você ver. Você vai vencer. Não porque você é bom, porque a carne está sendo mortificada, o Espírito está vivendo em você, está dando vida em você. Então, irmão, não é o jejum que te faz ficar nervoso. Não é. Jejum. Continue jejuando. O que te faz ficar nervoso, sabe o que é? A ausência do seu Deus. Qual que é o nosso Deus? A comida. Tem gente que fala assim, quando eu estou com fome eu fico bravo. Você tem que levantar com a mão para o alto e falar, Senhor, me liberta desse Deus que governa a minha vida, que é a comida. Porque a glutonaria é pecado. E glutonaria, irmão, não está relacionado a sobrepeso. Quando nós é gordinho, falando, pastor, eu não como muito, minha esposa está aqui. O meu problema é comer besteira. Quem gosta de doce? Eu sou o cara que gosta de doce. E o problema meu é besteira. Eu não como muito. Eu não tenho, sabe? Às vezes está comendo lanche, eu não como. Para mim está tudo certo. Eu sei lidar com aquele desejo excessivo, mas o doce, às vezes é o meu Deus, que eu preciso destronar da minha vida. E eu estou destronando. Amém, irmão? Ela fala assim para mim, fala que às vezes o meu Deus é o doce. Porque eu não como muito, né? Eu sou gordinho assim, eu sei por quê. Então, irmãos, é tempo de jejuar. É tempo de nos lançarmos aos poucos. A promessa que Deus faz para restaurar, lá em Joel 2, capítulo 2, é chamando o povo para quê? Lá em Joel. Os profetas ali. Poxa, lá atrás. O louvor pode subir. Olha a promessa que Deus faz em Joel 2, capítulo 2. Quando Deus promete restaurar todas as coisas, Ele dá direção para que a igreja se posicione nos últimos dias. Verso 12 ele diz assim, Joel 2, capítulo 12. Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e canto. Nos últimos dias,
que antecede o tempo de restauração da terra, Deus está chamando a igreja para quê? Se voltar para Ele de todo o coração, com jejum. Se jejum não fosse importante, Deus estava dizendo aqui para a igreja jejuar. Jejum é essencial na vida da igreja. Amém, igreja? Amém. Jejue. Se volte para Deus de todo o coração, jejue e lamento. E Deus vai fazer restauração na nossa vida. Jejue frequentemente. Não desista do jejum. Amém.